você está formando unção na sua vida. Sabe como é formada a pérola em uma ostra? É um grão de areia que penetra naquela concha que, apesar de ter uma certa estrutura de proteção para a ostra, mas a ostra é frágil, sensível. E aquilo irrita profundamente, e nós não podemos nem mensurar, nem medir o tamanho da dor, da inquietação, da inquietude que aquele crustáceo se submete. E o seu organismo libera uma substância que envolve aquele grão, aquele micróbio, aquele verme, que muitas das vezes entra e ela não sabe expelir, não tem como expelir, ela não possui membros e ela não tem como expelir aquele corpo estranho. Como mecanismo de proteção, ela libera essa substância, envolvendo aquele grão de areia, aquele micróbio, aquele micro-organismo, na tentativa de protegê-la, ou se proteger dos danos que isso pode ocasionar. Só que, nessa ação, ela produz riqueza, ela produz algo precioso, que é motivo de cobiça de muitas pessoas, desejo de posse, e se torna uma joia, uma pérola, que é apreciada pelos artífices, joalheiros, pelas mulheres. E, semelhantemente, Deus muitas vezes está permitindo que um grão de areia entre na sua vida para que eu e você geremos riquezas. Quando Elias disse, vamos para o Jordão, o que ele queria, na cabeça de Eliseu, ele entendia o que estava sendo proposto. Para muitos, ir para o Jordão não significa nada, mas em Israel, Jordão é um significado de ir para os limites da cidade, onde não tem mais jeito de voltar, só se volta debaixo do poder sobrenatural de Deus. Por quê? O versículo 8 diz, então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Presta atenção que este é o lugar onde só o poder de Deus pode te trazer de volta. E Deus quer nos levar para lá. Deus vai te levar para um lugar onde só o poder dele vai poder te resgatar. Na Bíblia, o Jordão passou a ser um símbolo de separação, antes e depois do Jordão. Semelhantemente como a era cristã dividiu o calendário da humanidade em duas épocas, antes e depois de Cristo. Assim mesmo, é o Jordão. Antes do Jordão, vida natural. Depois do Jordão, vida sobrenatural. Lá em Gênesis, no capítulo 32, nos versículos 9 e 10, nós temos um episódio quando Jacó, já retornando para a casa dos seus pais, já terminando o seu período de fuga do seu irmão Esaú, que tentava matá-lo, na sua volta, nos versículos 9 e 10 do capítulo 32, diz o seguinte: disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse, ou seja, que orientou, torna-te a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em dois bandos. Perceba a declaração de como ele foi e como ele volta. Antes do Jordão, ele passou apenas com o seu cajado. Mas quando ele volta, ele declara, e agora me tornei em dois bandos. Depois que você passar de volta do Jordão, você virá com bandos de bênçãos, com experiência, com vitórias, com conquistas. Do lado de lá do Jordão, o que tem é deserto. De lá do deserto veio João Batista. Jesus, a Bíblia diz que foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto. Deus, ao tirar o povo do Egito, permite que ele passe um tempo no deserto para que as suas crenças erradas, distorcidas, suas debilidades, suas falhas, suas fraquezas,
até mesmo para que ele pudesse gerar uma intimidade maior com o seu povo, criar uma confiança de relacionamento. Então, o deserto que está depois do Jordão permite que você enxergue suas limitações, a sua dependência de Deus, e o poder de Deus não cai sobre nós, sobre as pessoas, no meio da multidão. É necessário que nós entendamos que tudo que Deus geralmente vai fazer na vida de uma pessoa, antes ele leva essa pessoa para uma situação onde ele possa estar a sós com ele, onde o poder de Deus cai, e o poder de Deus cai sobre as pessoas que estão no deserto, para que quando eles voltem, hajam no poder e na graça do Senhor. Jacó afirma: eu passei o Jordão só com o meu cajado. Ouça, Deus não precisa de nada para mudar a tua história. Deus não precisa de argumentos. Deus é. Não se dê desculpas, não dê desculpas para Deus, porque talvez você não tenha dinheiro, talvez você não tenha formação, talvez você não tenha isso ou aquilo. Eu quero te dizer que essas coisas são boas, mas a prioridade, a maior necessidade que nós temos é de Deus, é da presença de Deus. Sabe, muitas pessoas que têm, não fazem nada. Quem tem dinheiro, não faz. Se você não fizer com o pouco que você tem, provavelmente você não fará com muito. Quem faz é quem corta o Jordão só para que ninguém diga: foi meu dinheiro, foi minha capacidade. Deus não quer te dar uma vitória que ela tenha sido gerada só pelas tuas habilidades, pelas tuas capacidades. Deus quer que nós venhamos dar a Ele a devida glória. Neste tempo de crise, o projeto de Deus é que eu e você cresçamos de forma assombrosa, que Ele seja honrado e glorificado. Deus quer te levantar com essa palavra. Passe o Jordão sozinho, com o bordão, a palavra do Senhor. A primeira coisa que vai acontecer quando você voltar é que você vai bater nas águas, elas vão se abrir. Nesses dias, creia mais, adore mais, perdoe mais, ore mais, evangelize mais. Deus está em busca de pessoas que acreditem nele. Você só precisa do cajado, ou seja, a palavra de Deus. O resto, a unção de Deus vai fazer. Que coisa triste é quando as pessoas não entendem o Jordão. Quando essas pessoas dizem: eu só vou até onde eu me sinto seguro. Querido, a nossa segurança é Deus. Não são as circunstâncias favoráveis. Dependa de Deus. Não tenha medo de passar o Jordão. Não tenha medo de deixar Deus trabalhar em você. Não tenha medo de deixar Deus usar você. Aprenda a estar sozinho com Deus e o seu cajado.